Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos, hoje é quarta-feira, 27 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. 8 anos da tragédia na Boate Kiss, 242 vidas perdidas. Pais, irmãos e amigos dos jovens mortos dentro da boate buscam justiça. Nessa madrugada, uma sirene quebrou o silêncio. E soou às 2h30 da manhã, momento em que aconteceu o incêndio. Você vai ver também. As denúncias de pessoas que estão furando a fila de vacinação contra a Covid-19 só aumentam. Já passam de 200 só aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, uma entrevista com o delegado que está à frente das investigações sobre profissionais que não atendem diretamente pacientes com Covid, mas que estão dando uma de espertinhos. Veículos movidos a álcool, gasolina ou diesel, que nada. Os criminosos usam o tanque de combustível para guardar cocaína. É isso mesmo. E não foi pouca droga, não. E ainda, a virada do tempo no Rio Grande do Sul, menos de 20 minutos, foi o suficiente para derrubar árvores, postes e deixar milhares de clientes sem luz na região metropolitana. Ao vivo, nós vamos mostrar os estragos e também atualizar sobre a previsão do tempo para todo o estado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma história de camisas. A pergunta que eu faço, quantas camisas do seu time, do time do coração, você tem? Pois a gente vai te mostrar um cara que é fanático, mas fanático pelo Palmeiras aqui em Porto Alegre, não é mesmo? Bom dia, Glauco Passa. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu posso te dizer que eu tenho camisas do meu time, tá? Sim. Qual? Que é o SBT, logicamente, tá? Agora, esse aí veste a camisa realmente. Eu tava olhando aqui, veste as camisas, né? 10, não, mais. 20, não. 50? Não, é mais ainda. Que isso? Daqui a pouco a gente mostra quantas camisas do Palmeiras. E olha, na decisão da Libertadores vai ter um confronto familiar. Coisa de maluco, coisa de torcedor, na verdade. Ô, Glauco, daqui a pouco. E por que nós estamos falando do Palmeiras? Porque sábado, aqui na Casa da Libertadores, tem a grande final. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. É jogo único no Maracanã. Novo molde, nova forma de decidir a Libertadores, a competição mais importante do continente que você acompanha aqui, ó, na Casa da Libertadores, seu André Har. Muito bem, até daqui a pouco, Glauco Paz, 11 horas e 36 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com muita, mas muita informação para você. Hoje nós vamos falar, né, a celebração, um momento muito triste na história, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. A tragédia de 8 anos na Boate Kiss. Nós vamos falar sobre os estragos do temporal de ontem. Tem mais risco de temporais, então é importante todo mundo ficar em alerta. Vamos falar sobre a possibilidade do Rio Grande do Sul ter vacinas lá da Rússia. E vamos mostrar também drogas escondidas num caminhão. Você sabe aonde? Em seguida eu conto. Rápido intervalo e a gente já volta. Vou fazer uma pergunta. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é verdade? Com o passar dos anos, a nossa pele perde elasticidade, começam a surgir rugas e flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. A maioria dos colágenos existentes são em pó, nada práticos, são difíceis de preparar e não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação e revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol. E o que é melhor, é o único enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática também por diabéticos. Experimente Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Os resultados vão te surpreender. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, gente, atenção para golpe. Mais um golpe na praça. Uma pergunta, você tem o hábito de conferir os boletos na hora de fazer o pagamento? Todas aquelas informações que aparecem? Tem o hábito, Léo? Tem?
Não tem. É bom. Eu acho bom ficar de olho. É bom prestar atenção. Sabe por quê? Porque tem golpistas usando estes dados das instituições aqui do Estado, tá? Aqui do Estado, para passar o golpe. Quem tem os detalhes é ele, Lucas Abate. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E não basta só conferir o detalhe no documento, no boleto, ver no nome de quem, ver no nome de beneficiário. Os golpistas, André, estão mudando apenas o código de barras. Então tem que cuidar a origem desse boleto e principalmente na hora de pagar, porque aparece no aplicativo ou no caixa eletrônico quem é o beneficiário. E muitas vezes as pessoas não percebem isso e colocam dinheiro na conta de golpista. Mas, Lucas, como é que acontece isso? Porque que tipo de boleto, por exemplo? São boletos que a gente tem acesso? Conta pra gente só um pouquinho para ficar em alerta. André, os alvos, as instituições agora que estão sendo vítimas são o Corpo de Bombeiros e o IP Saúde. No caso do IP, por exemplo, algumas pessoas, usuários, pagam um boleto mensal, num valor determinado. Esse boleto a pessoa tem que gerar no sistema, certo. Mas os golpistas pegam um modelo de boleto, mandam para a vítima por e-mail, com um e-mail falso, Nossa. E mudam apenas o código de barras. Eles geram um código de barras por outra instituição, para a conta deles, por exemplo. Assim como ontem a gente mostrou os traficantes que faziam um código de barras para usar o Caixa Tem, certo. Da mesma forma os criminosos criam um outro boleto e mudam só aquela parte, só aquela tarja mesmo do código de barras. Bom, que já somente começa... o caixa eletrônico lê. Não, o golpe já começa no próprio e-mail falso, não é verdade? E depois ali que o e-mail é falso, todas as informações são falsas. Em seguida, o Lucas Abate vai explicar pra gente em detalhes, porque é mais um golpe, o que exige da gente estar sempre atento, sempre com muita atenção. 11h44, agora atenção. Veículo movido a gasolina, a gás natural, álcool, diesel, isso a gente já está acostumado, não é verdade? Agora, carro movido a cocaína? Ô, Glauco Paza, era só o que faltava? Que isso? Explica. Não falta mais. Tá vendo aí na imagem, ó. Eu vou explicar. Depois de informações da inteligência, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 quilos de cocaína na BR-285 em Passo Fundo. A droga, avaliada em R$800 mil, estava num Onix com placas de Belo Horizonte. Este aí que aparece nas imagens. Detalhe, a cocaína, olha só, estava escondida dentro do tanque de combustível. Isso mesmo, não tem lugar que a gente não imagina que eles possam esconder hoje a droga, né? Dentro do tanque de combustível deste carro aí. E um outro veículo também vinha junto, tá? Um Fit. Este carro aí tinha placas de Belo Horizonte, o outro veículo tinha placas de Estância Velha. Os policiais pararam os dois, começaram a fazer perguntas, aquela velha história. Os condutores se atrapalharam e eles fizeram a revista e descobriram então essa droga aí. Os dois foram pro Chilindró, André. Agora, esse tanque, pelo que a gente observa ali, eles misturaram com o combustível. Tanto é que os policiais, eles vão tirando e com cuidado, porque há combustível em volta dos pacotes e inclusive ali no chão. Então, vejam só o que fizeram, achando que a polícia não ia encontrar, mas foi lá e conseguiu identificar. E a engenharia, André, para não contaminar essa droga, porque imagina só, né? Um tanque de combustível que não é só o cheiro momentâneo, né? Depois fica aquele cheiro de combustível por muito tempo. O trabalho que deu para embalar tudo isso aí, para depois repassar, logicamente, essa droga. Combustível que era uma droga. Esse, literalmente. Deixa eu chamar o Lucas Abate aqui. Lucas, a gente está fazendo uma coleção de locais onde os criminosos tentam esconder a droga, mas a polícia vai lá e consegue identificar, não é mesmo, Lucas? E tanque de combustível, André, eu não lembro, pelo menos é que a gente que acompanha tanto, eu não lembro de ver uma situação dessa dentro do tanque de combustível da forma que colocaram esses criminosos. E no tanque eu usado, acho que isso é né? feito até de tantas situações que a gente mostra, que eles tentam esconder, a polícia vai lá e encontra, eles estão inovando, mas mesmo assim, que bom, né, André? A polícia consegue pegar ainda e aprender, retirar a droga desses traficantes. 11h46, Glauco, 11h46. Para quem está chegando agora com a gente, bem-vindo. Esse é o SBT Rio Grande. Nós estamos mostrando mais um local onde os criminosos escondem, ou tentam, pelo menos, esconder drogas. Repete, Glauco, para a gente, aonde é que a polícia conseguiu identificar essa droga escondida?
A BR-285, próximo a Passo Fundo, este carro vinha de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, quando uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal encontrou 20 quilos de cocaína dentro do tanque de combustível. Agora, quando eu vi a notícia, eu imaginei o seguinte: eles pegaram um tanque de combustível, fizeram ali, né, alguma alteração que deixou um espaço só para... Não! Dá para ver aí que está misturado também com o combustível. Um trabalho muito grande de pensar e fazer. Não sei se o Lucas sabe em detalhes, Lucas, porque eles tiveram ou que cortar o tanque, né? Ou alguém que entende. Ou colocaram mesmo assim, mas não me parece, porque os pacotes eles estão inteiros, são tijolos, né? Eu não sei se o Lucas tem essa informação. E olha só, em seguida, a gente vai mostrar como que a Polícia Rodoviária Federal, o que ela faz para identificar, confirmar que é uma droga. Em seguida, a gente vai mostrar uma imagem em detalhes, uma imagem que raramente a gente tem acesso, mas a gente vai mostrar em seguida. Diga, Lucas. Não, eu estava até ouvindo o Glauco falar e eu estava pensando também justamente como é que os criminosos conseguiram colocar essa droga dentro do tanque de combustível. Até o Guilherme Roquette entende bem mais de carro do que a gente, mas o tanque ele tem uma válvula na entrada, ali pela boca do tanque mesmo, em que só é possível entrar líquido. Então, certamente não foi por ali. Então, eu imagino mesmo que eles tenham feito alguma adulteração. Discordo. De repente, eles até abriram o tanque de combustível, mas que é bastante curioso mesmo como é que eles conseguiram adulterar dessa forma para conseguir esconder a droga. Discordo, sabe por quê, André? Eu não sou entendido disso aí, mas sei que já tive problema. Tem uma outra entrada, onde vai a boia, inclusive, que faz a medição do nível de combustível, que é um bocal maior. Talvez por aí até tenha entrado a droga, E depois coloca uma peça ali e veda. Onde é que está o Guilherme Roquette? Ele vai ter que nos ajudar. Ele vai ter que nos ajudar em seguida. E vejam que o policial, ele chega a sacudir as mãos assim para tirar o combustível que estava ali nas mãos dele. Né? Agora ficou mais fácil de incinerar a droga, porque esse é o destino que a polícia dá, né? Queima as drogas. Agora, atenção, olha só, como faz a polícia para confirmar que é droga? Há um teste rápido que é feito e aí tem a confirmação. Prestem atenção na imagem. Ele pega uma amostra, ele aproxima ali uma fórmula já pronta, né? É um papel, e aí quando aparece a cor azul, confirma, portanto, que é droga, no caso ali, cocaína, cerca de R$800 mil que estavam sendo transportados dentro desse tanque. Tá ali, ó, a cor azul, a gente consegue perceber, confirma, portanto, que é droga. Agora, é claro que a polícia precisa fazer isso, mas uma pessoa que coloca toda essa quantidade, né? O que ia transportar escondendo desta maneira? Só poderia ser, de fato, droga, mas isso é um procedimento correto, é um protocolo que os policiais precisam fazer. Agora, não conseguiu botar no painel. Geralmente a gente vê ou é no painel, ou é no forro em cima onde tem a lâmpada Já interna. botaram no pneu também, André? No pneu do carro, né? Onde mais? No banco, não é? No banco, escondido no forro. E agora tentaram colocar dentro de um cadeirinha tanque de bebê, de combustível, na cadeirinha do bebê. Quer dizer, várias tentativas, a Polícia Rodoviária vai lá e consegue. Até por toda aquela prática, perceberam que havia algo errado. Não, mas e aí... o algo de errado, os R$800 mil em drogas transportados dentro do tanque, Glauco. Mas vem também aquela questão da inteligência. Sabe por quê? Como eu falei no início ali, a polícia tinha informação de que, olha, tem um carro com essas características que está levando droga. E aí eles fazem um pente fino, mas não precisam abordar todo mundo, senão enlouqueceria, né? Não tem nem policial para tudo isso. Aliás, Glauco e também Lucas, né? Uma orientação que a gente dá para as pessoas que estão dentro do veículo e estão passando por uma barreira policial para facilitar o trabalho da polícia, principalmente quem está correto e não deve absolutamente nada, um procedimento orientado pela própria Polícia Rodoviária Federal é que o motorista abra, né? Abaixe os vidros do carro para ele poder identificar, porque muita gente usa aqueles vidros escuros e não consegue enxergar o que está dentro, aí todo mundo é suspeito, né? Então, na hora que for passar, baixe os vidros, isso facilita em muito o trabalho dos nossos policiais rodoviários. Dá até para dar um opa! É, exatamente. É o que eu fiz esses dias, passei em São Leopoldo, cumprimentei, ele ficou me olhando assim, tipo, E dá um medinho, não dá? A gente não deve nada.
mas a gente fica meio assim, né? Mas faz parte, né, André? É um local, né, que a gente está ali, onde tem policiais e se eles estão de olho é porque tem alguma pode coisa. estar acontecendo algo de errado. Né? Sempre é um momento, mas quanto mais transparente, quanto mais a gente puder colaborar, né? Fazendo isso, abaixando os vidros, já ajuda e em muito. Até daqui a pouco, Glauco, 11 horas e 52 minutos, 27 graus é a temperatura, muita gente ainda sem luz aqui no estado por causa do temporal. Por falar nisso, prestem atenção nessas imagens, isso aconteceu no sul do estado, né? É aquela travessia que a gente já mostrou dias atrás. Olha o mar revoltado, né? Muita agitação. Imagina o susto dessas pessoas que estavam dentro, fazendo a travessia de São José do Norte até Rio Grande. Vamos conversar com o colega Guilherme Roquette, porque olha, pessoal, que susto! Ondas enormes. Temporal que atingiu todo o estado no início da tarde de ontem, não é mesmo, Guilherme Roquette? Depois aí tem uma pergunta para fazer para ti sobre tanque de combustível, tá bom? Tá bem, André. A gente pode analisar assim. Aqui no bairro Vila Esperança, em Esteio, onde eu falo agora nesse momento, o temporal de vento foi por volta das 3 da tarde, mas lá na metade sul do estado a situação foi bem pior do que por aqui. As fortes rajadas de vento, elas surpreenderam os passageiros e os tripulantes de uma lancha que fazia a travessia entre São José do Norte e Rio Grande. A travessia ali do canal da Laguna dos Patos, né? Não é lagoa exatamente, justamente porque ela tem acesso para o mar. Esse transporte aquaviário informou que a travessia é segura e suspendeu o serviço de uma lancha por volta das 5 horas da tarde devido à intensidade desses ventos, André. A empresa também declarou que está trabalhando dentro das normas exigidas pelos decretos da pandemia. Por isso, há alteração nos horários do transporte e também número reduzido de passageiros. Mas mesmo assim, é bastante gente que essa lancha carrega. Ela tem capacidade para transportar até 297 passageiros. A maior embarcação, está operando neste momento com 148. E já não é a primeira vez neste ano que um vendaval acaba assustando o pessoal de lá de Rio Grande e São José do Norte. Porque no início de janeiro, uma outra balsa também assustou. Havia 3 tripulantes. Diga, André. Não, e que susto, né? A gente mostrou e está reprisando essas imagens aí, porque muita gente em pânico ali dentro por causa do temporal, da agitação das ondas, né, Guilherme? Exatamente, até porque, André, o canal, por mais que a maior parte dele ele seja relativamente baixo, muitas vezes é até 1-2 metros de profundidade, tem uma parte funda por onde entram os navios para ter acesso à Lagoa dos Patos e também para cá para o Guaíba. Então, essa lancha, ela tem que seguir todo um balizamento que tem já colocado no canal, com boias, com sinalizadores luminosos, e é justamente esse o traçado que ela tem que percorrer. Se ela sai fora desse traçado, ela pode encalhar, ela pode tombar e as pessoas acabam aí ficando numa situação bem complicada. Agora, o que a gente sabe, né, André, é que mais uma vez o vendaval assustou de novo esses passageiros. Final da tarde de ontem, então, foi quando esses ventos aconteceram lá na região ali entre Rio Grande e São José do Norte e deixou assustados todo o pessoal que precisa fazer essa travessia. Para quem está chegando agora, faltando 5 minutos para o meio-dia, nós estamos mostrando resultados ainda do temporal de ontem à tarde. Aí as imagens dentro do barco que faz aquela travessia, entre São José do Norte e Rio Grande. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter uma ponte para fazer essa ligação também. E aí a gente percebe toda a agitação do mar, lembrando, né, Guilherme e Glauco, que muitos dos passageiros reclamam e muito, né, da falta de condições e principalmente de superlotação. Isto é visível segundo os passageiros que já relataram, principalmente pelas redes sociais. A empresa responsável diz que não, está dentro aí do limite, mas que há essa reclamação, ela de fato existe, Guilherme. Pois é, André, para a gente ter uma ideia da importância desse transporte lá entre Rio Grande e São José do Norte, para aquela região ali, para essas duas cidades, ele é tão importante quanto o Transurb aqui para nós na região metropolitana, porque tem gente que mora em São José do Norte e trabalha em Rio Grande. Isso. E vice-versa também. E ele também é muito importante porque a estrada, a rodovia que dá acesso a São José do Norte, por muitos anos ela esteve em estado precário e a principal maneira de chegar mercadorias, pessoas,
de haver o trânsito e São José do Norte, de fato, poder sobreviver, é justamente pelo transporte aquático. Então, esse transporte, essa lancha que dá acesso, ela é de extrema importância lá para aquela região, ali para essas duas cidades, para Rio Grande e para São José do Norte. Para quem não conseguiu se localizar, a nossa ágil equipe aqui de jornalismo já preparou o mapa do Rio Grande do Sul. A gente consegue perceber aqui, vejam só, aqui é São José do Norte, aqui é a BR-101 a sul, aqui é a cidade de São José do Norte e aqui é a cidade de Rio Grande. Então vejam só, essa travessia que demora cerca aí de 1h e meia, muito próximo do mar, ou seja, tem uma influência muito grande aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no mapa, por favor, ó. Tem uma influência muito grande por causa da agitação marítima. Aqui é o canal. E aí, então, esse ponto, ele sofre muito, porque aqui é a Lagoa dos Patos, aqui o mar, esse encontro das águas, ele é muito agitado. E por isso, então, esse susto tão grande nessa travessia, mais uma vez agora em janeiro, que a gente tem aí muitos temporais, mar agitado, né, Glauco? André. O pessoal assustado. Pois é, da outra vez, inclusive, a gente falou com a operadora, ela confirmou a existência de material ali, de coletes salva-vidas, tudo conforme previa a Capitania dos Portos. Eu já passei apuros em avião, nunca passei assim dessa forma. Deve ser uma coisa muito parecida. Eu vou te dizer, não é nada agradável. Eu acho que eu aprendo novamente a rezar Salve Rainha. Viu? Não, e a gente viu naquela imagem da outra que nós mostramos, que até a gente questionou os coletes, se eles ficam embaixo do banco, e em algumas situações a própria empresa disse que os coletes ficam no armário. Então a pessoa tem que se levantar, pegar o colete e colocar. E mesmo assim, isso é um perigo grande, né? Porque tá ali a lancha agitada, né? Guilherme. André, eu já fiz essa travessia aí com um carro. Era o carro da afiliada do SBT lá em Pelotas, da TV Nativa. E eu estava sozinho, passei com o carro para lá. E na entrada, né, eu nunca tinha passado nessa balsa até então e a gente sempre fica meio apreensivo. E o instrutor ali da balsa me disse, você deve colocar o seu carro bem na ponta entre os dois caminhões. A impressão que eu tinha era que o carro ia sair pela frente da balsa, né? Aí não é nessa lancha, é uma outra lancha, uma balsa, aí sim para veículos. Aí ele disse assim, eu perguntei a ele, eu posso ficar fora do carro? Ele disse, não, você só pode sair quando todos os carros estiverem estacionados. Eu digo, bom, então assim que todos estiverem estacionados, eu quero descer. Eu não quero ficar dentro do carro nesse momento aqui. Não, e choveu? E aí acabei passando. Sim. Acabou passando? Não choveu, não chovia. Não, aí acabei passando depois, foi tranquilo, não era um dia de sol, ensolarado, sem problema nenhum. Mas assim, é uma situação sempre tensa. Aqui, ó, recebo da Estael Cias agora, ela dizendo que a média de janeiro em Santa Vitória do Palmar, de chuva, é de 82 milímetros, ou seja, das últimas 12 horas choveu mais que o normal para todo o mês de janeiro. E ela ressalta, ainda vai chover mais, ou seja, tem ainda o risco de mais chuva, de mais agitação, o que exige muita atenção, né? Mas, André, e fôlego para quem for fazer a travessia, Glauco. Eu acho que chuva até está precisando, se vier chuva bastante, eu acho que no momento, o problema é muita chuva em pouco tempo, né? Exato. Inclusive ontem eu estava te contando, a gente estava na live aí no estúdio e começou São Pedro bater na porta, porque era um temporal em Porto Alegre, caiu tudo, caiu a internet, enfim. Eu imagino que em vários locais, como deu para ver aí em Rio Grande. Lembrando sempre que a Estael já tinha ontem alertado para a gente, mais ou menos nesse horário, um pouco mais tarde, dizendo que já em Santa Cruz, na região central, havia, né, tempestade e que estava avançando. Ou seja, por volta de meio-dia, 1h, foi questão de 1 hora que essa instabilidade chegou nesta nuvem onda, né? É uma nuvem enorme, escura, e veio cobrindo e trazendo chuva e vento, inclusive com estragos aqui em Porto Alegre, né, Guilherme? Pois é, e aqui em Porto Alegre a gente pegou essa chuvarada toda na rua, André, ontem de tarde, na reportagem. Muitas sinaleiras sem funcionar. A gente saiu da Zona Sul e foi até a Zona Norte, num percurso na externa que a gente estava realizando, eu e o Eduardo Rosa. Muitas sinaleiras sem funcionar, muitas ruas com acúmulo de água, Avenida Danilo Peçanha, toda aquela região ali da Zona Norte, em torno do Shopping Iguatemi, com sinaleiras que não estavam funcionando. E uma outra situação que a gente passou também, André, é o seguinte, chovia tanto, né, que às vezes até o limpador do carro ele nem dava conta em algum determinado momento. Então foi uma situação bem tensa. E eu sei também, agora pela manhã estava conversando com a família lá no sul do estado, é que lá na região de Jaguarão, Pelotas ali, os campos que estavam
com uma bastante estiagem, né, que precisavam de chuva, já estão praticamente repondo essa água que estava faltando. A Lagoa Mirim, que está baixa, também já está recebendo toda a água dessa chuva de ontem. E foi como eu disse, né, Glauco, muito rápida a aproximação desta nuvem, a chamada nuvem em onda, que ela veio do oeste, tanto é que estava na região central, né? E é impressionante, porque ela vem de uma maneira muito rápida, de um lado escuro, do outro lado a gente via em alguns locais até o sol brilhando, né? Então ela é muito... E a gente tem o risco ainda de mais temporais. Deixa eu olhar aqui a informação da CE. A CE postou agora há pouco, que atende nesse momento apenas casos pontuais relativos ao temporal de ontem. E a expectativa é de que até o meio-dia, agora, portanto, é de que até o meio-dia a situação esteja praticamente normalizada, ficando apenas os clientes isolados para serem restabelecidos até o final do dia. Ou seja, ainda as consequências do vento forte. E nós temos aí na imagem muitos postes ainda de madeira, né, Glauco? Isso aí é um perigo, meu Deus, enorme. Agora, um aviso para as pessoas, né? Tá vendo que o tempo tá ruim? Calma, não sai para a rua ou adia a saída de repente, porque o trânsito, a hora que eu saí também, completamente caótico, André. Não, e quem puder num momento desses, se é possível, ontem, por exemplo, eu estava nesse momento na BR-448 e eu via os fios sacudindo e eu pensei, o que eu faço? Né? Porque o vento batia forte, a água batia forte. Se eu parar, eu corro o risco dos fios, então eu tenho que procurar uma proteção. Não tem ali proteção, né? Não tem proteção na 448, a não ser debaixo daqueles viadutos, que foi o que eu fiz. Mas aí até chegar no viaduto já tinha acalmado. Então, nesse momento, também o motorista ele tem que ter atenção para saber, né, o que fazer naquele momento em que é pego de surpresa. E você que atira lixo na rua, lembre-se nesses momentos que chove bastante que aquele lixo está entupindo o bueiro que está te atrapalhando agora. A gente tem essa imagem aí, é da onde, hein? Aquela imagem, a imagem anterior, em Montenegro. Olha só como é que o volume de chuva é muito forte. O rio Caí, em Montenegro, subiu também de maneira bastante rápida. E outra coisa, Glauco, a dificuldade para dirigir com essa névoa, né? Que ela vai... uma que o chão estava muito quente, olha, baixou. Questão de 11 graus, assim, muito rapidamente. Muito rápido. A gente estava com 34 graus no aeroporto Salgado Filho e em questão de minutos foi para 23 graus, quer dizer, uma queda muito grande. Então há uma evaporação e isso também dificulta a visibilidade. Chuva forte, né? Essa evaporação e uma neblina que se cria, então o motorista de fato tem que ter muita atenção. Lá em Esteio, a gente soube que tivemos aí diversos estragos lá em Esteio por causa do vento e é lá que está o colega Guilherme Roquette e vai mostrar algumas imagens desse estrago, casas de madeira que foram atingidas, o pessoal ainda com dificuldade, né, Guilherme? Exatamente, André, porque essa casa aqui, a gente fala ao vivo então do bairro Vila Esperança, aqui em Esteio. Essa casa ela foi atingida por um coqueiro que ficava aqui na frente. A gente está olhando agora a imagem ali, André, porque foi por volta das 3 horas da tarde, justamente quando deu o pico do vendaval. Na rua Florinaldo Silveira de Matos. Os moradores eles não estão aqui nesse momento porque já foram encaminhados para um outro local, onde, né, uma outra casa foi improvisada, foi encaminhada para que eles pudessem se acomodar, mas o fato é que o coqueiro acabou caindo por cima do telhado dessa casa de madeira aqui no bairro Vila Esperança, em Esteio. Isso aconteceu por volta das 3 horas da tarde, justamente no momento ápice do vendaval. As equipes da Defesa Civil já estiveram por aqui, já foi colocada aquela lona que a gente percebe ali, mas a gente vê o seguinte, que o coqueiro, que daqui a pouquinho a gente pode mostrar um pouquinho mais por fora aqui, pelo lado de fora da grade, a gente não vai entrar justamente porque os moradores não estão aqui, a gente está aguardando que eles cheguem aqui para poder conversar com a gente. O coqueiro praticamente partiu o telhado ao meio da casa. As equipes da Defesa Civil, da Prefeitura de Esteio já estiveram aqui, inclusive ainda ontem, para prestar esse auxílio aos moradores aqui de Esteio. Eu estava olhando aqui, ó, o Guilherme e Glauco, as informações aqui. Agora há pouquinho, a EPTC divulgou informações sobre... ainda temos alguns reflexos, por isso não é mais uma quantidade muito grande de casas sem luz. Mas basta um semáforo estragado que já dá uma grande confusão. E né? já te digo, são 5.
Ó, das 56 ocorrências do temporal de ontem, 14 ainda seguem em andamento. 4 quedas de árvores ou galhos, 5 semáforos fora de operação e 2 bloqueios totais. Na Tomás Lima, número 76, por árvore, e Rua 6 de Novembro, por poste com risco de queda. Isso é próximo à Avenida Manuel Elias. Então, o motorista ande não só em Porto Alegre, mas por todas as rodovias com muito cuidado, porque é interessante isso. O Guilherme falou que lá em Esteio foi por volta de 3 da tarde. E assim, ó, muita gente pergunta, tá, mas aqui o temporal começou às 2, né? Só foi começar às 3 lá em Esteio. É porque justamente ele vinha se deslocando e por onde passava ele vinha trazendo vento e chuva forte. Ali nessa região aí que eu peguei o temporal, a gente foi ali por volta de 2h15, 2h30. E aí ele foi se deslocando ali por Esteio. A hora mais forte foi por volta de 3 da tarde, com estragos como o Guilherme mostra ao vivo ali em Esteio, nesta casa onde um poste de madeira, a gente ainda tem postes de madeira, eu sei que a troca ela é lenta, né? As empresas de luz estão fazendo essas trocas, mas quando tem vento, o poste de madeira rapidamente ele cai. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar sobre temporal, 12h07 agora. Em seguida nós vamos falar também, Glauco Paza, hoje, 8 anos da tragédia da Boate Kiss. Todas as pessoas lembram daquela manhã de domingo trágica, né? 8 anos se passaram, muitas pessoas ainda pedindo, e principalmente as famílias, né? Faz parte do luto a questão de responsabilizar todas aquelas pessoas que tiveram... Né? Exatamente. Que as pessoas paguem, né? Digamos assim, que sejam responsabilizadas pela tragédia que aconteceu. Então, 8 anos se passaram, é o momento da gente relembrar a gente não tem palavras, Glauco. Realmente, a gente revendo estas imagens, aquela tragédia, 242 pessoas. Então, daqui a pouco a gente vai trazer e mostrar uma reportagem especial atualizando as informações sobre esses 8 anos aí da tragédia na Boate Kiss lá em Santa Maria. Agora 12h08, atenção! A Secretaria da Saúde e o Ministério Público aqui do Estado já receberam mais de 200 denúncias de pessoas que furaram a fila da vacinação contra a Covid-19. Imagine, mais de 200 reclamações. Por causa disso, a gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Marco Antônio Souza. Ele está à frente destas investigações. Delegado, desde já, muito obrigado. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Escuto bem. Boa tarde. Bom, delegado, é importante o senhor atualizar, né, como estão as investigações, aonde é o maior problema que vem acontecendo dessas denúncias aí das pessoas furarem a fila. Até porque não é simplesmente furar a fila. Alguém está permitindo que essas pessoas recebam a vacinação, não é mesmo, delegado? Sim, né, exatamente, né? Uma dificuldade para a investigação é exatamente determinar quando que está acontecendo, digamos assim, um equívoco, né, na administração dessas filas, e também quando essa conduta realmente é dolosa, ou seja, pessoas que realmente estão furando a fila porque estão se utilizando de algum contato político, ou estão se utilizando de um contato pessoal que tem no posto de saúde, ou alguma coisa que quebre a impessoalidade, né? Ou seja, pessoas que realmente não teriam condições, não estariam ainda habilitadas a terem vacina, e se utilizando de algum critério indevido, estão conseguindo laborar na vacinação, né? O que tem chegado muito para a gente são questionamentos acerca dos critérios adotados, né? E o que a gente percebe é que, na verdade, não existe um critério consolidado, né? Não existe uma lista pré-ordenada, digamos assim, que seja obrigatória para que todos os postos sigam exatamente aquele rito, né, para que se promova a vacinação. Então, na verdade, o que a gente está se debruçando é sobre aqueles casos que realmente podem constituir crime, né? Pelo menos o crime de prevaricação, quando aquela pessoa, se utilizando de um critério de pessoalidade, né, promove um ato, enfim, para beneficiar um próximo, que não atende o interesse público. Agora, delegado, a gente teve aqui mais no norte do Brasil,
diversos casos de médicos recém-formados que foram contratados na semana passada porque tinham um padrinho político ou era de família tradicional e eles, então, receberam a vacina por causa disso. Nós temos casos assim que extrapolam a lógica aqui no Rio Grande do Sul, ou essa dúvida ela recai exatamente sobre isso que o senhor falou? São pessoas que trabalham sim na área da saúde, mas não estão tão na linha de frente. Nós, pelo menos 4 casos, tá? Nós identificamos que existem indícios robustos de que pode ter acontecido alguma irregularidade, tá? Mais ou menos da forma como tu como mencionaste agora, né, que realmente por um critério, digamos assim, ilegal, essa pessoa conseguiu furar a fila, tá? Eu estou à frente de um caso específico, onde realmente a gente já está confirmando que houve essa vacinação, já estamos confirmando o local dessa vacinação e realmente houve ali um critério, porque uma pessoa era conhecida de outra, conseguiu que essa pessoa cortasse a fila, tá? Esse caso que tu mencionaste, até a gente conta, né, com o apoio da população, né? Esse tipo de fato que fica escancarado, que realmente alguém se utilizou de um contato político para conseguir furar a fila, esse é o caso de caderninho, né? Esse seria o caso que realmente eu vislumbro já de pronto, no mínimo uma prevaricação, se não outros crimes que podem vir a reboque. Esse realmente é um caso assim, típico de que realmente a gente está perante uma conduta criminosa. Mas, claro, nós temos alguns casos onde os indícios são robustos, mas a gente também não quer fazer um pré-julgamento, né? Lembrando que a polícia investiga a verdade dos fatos, né? A polícia, ela não é um órgão de acusação, ela é um órgão que busca apurar a verdade dos fatos. Então a gente está tendo um cuidado de pegar essas denúncias e realmente confrontar com os fatos, ou seja, vamos ouvir o profissional da saúde, vamos ouvir qual foi o critério adotado, vamos ouvir aquela pessoa que foi vacinada, exatamente para determinar se foi digamos assim, um critério que pode até ser questionado, né, ou efetivamente uma conduta criminosa. Aliás, parece até que os municípios, a Federação dos Municípios está procurando, né, os secretários de saúde para entrarem num acordo, porque às vezes são municípios pequenos, aí tem só uma farmácia que faz os atendimentos e são pessoas que fazem o teste de Covid, então nesses casos ele poderia e deveria receber a vacina. E me parece que esse consenso está sendo buscado pelos municípios. Nós estamos conversando com o delegado Marco Antônio Souza, que está à frente dessa investigação sobre o fura-filas na vacinação da Covid-19. O meu colega Lucas Abate tem uma pergunta para o senhor. Perfeito. Oi, boa tarde, delegado. A gente conversou até no início da semana sobre essa situação. Imagino que a demanda de denúncias tem sido muito alta. E eu queria até que o senhor explicasse isso para a população. O que diferenciar, né, no momento de fazer uma denúncia para evitar que daqui a pouco qualquer suspeita, qualquer situação que a pessoa ache no mínimo estranha, vire uma denúncia e vire, de repente, um objeto de investigação que lá na frente não vai resultar em nada. Então, quais são os detalhes principais que as pessoas devem se atentar no momento de fazer essa denúncia? Perfeito, Lucas. Excelente pergunta, né? A primeira coisa, como servidor público que sou, né, como delegado de polícia, a primeira coisa eu tenho que destacar e ressaltar a importância de nós investigarmos, né? Nós estamos num momento de crise, um momento de pandemia, um momento que uma administração incorreta desse recurso pode levar à morte de inocentes, né? Então eu acho importante que ocorra a investigação, né? Vale dizer que a gente não está investigando para punir, mas estamos investigando exatamente para saber se o procedimento está sendo adotado de forma correta. Então eu já vejo uma grande validade em a Secretaria de Saúde estar apurando, o Ministério Público e a Polícia Civil estar apurando. Isso aí tem uma valia, nem que seja para confirmar que realmente o procedimento foi correto. A primeira questão é essa, tá? E a segunda questão é o seguinte, a diferenciação é quando acontece uma pessoalização de determinada pessoa que está sendo vacinada. Por exemplo, na Polícia Civil, a gente nem se debruça tanto sobre o critério adotado, né? Nós podemos até discordar, as indicações, né, politicamente sobre algum critério, sobre o grupo A, B ou C que deveria vir antes, o grupo F poderia vir antes do D. Essa questão é uma questão de mérito administrativo. Entendi. Mas o que a gente vai se debruçar, que realmente a gente vê que existe um crime, existe uma irregularidade, é quando temos um critério pré-estabelecido e uma pessoa que não está dentro de critério nenhum
só porque conhece alguém do posto, ou conhece um administrador, ou conhece um político, por conta disso ele fura a fila. Tá certo. Isso sem falar também que se forem pessoas que solicitam vantagem indevida para passar alguém na frente da fila, isso aí também envolve outro crime que seria até mais grave, que seria um crime de corrupção. Tá certo, muito bem. Então, seriam nesses casos onde acontece uma pessoalização. Então, se o particular sabe que aquela pessoa não está no grupo de risco, ela não está em nenhum critério, né? E realmente ela conhece alguém e por conta disso conseguiu ser vacinado, ou por ser uma pessoa conhecida, ou por ser uma pessoa que tem influência na comunidade, ela consegue ser vacinada só por conta disso, pode fazer a denúncia que a gente vai apurar. Delegado Marco Antônio Souza, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor e a gente segue acompanhando essas investigações. Agora, 12h, 17 minutos, está na hora da gente falar de esporte. E o Grêmio bateu o martelo. Cadê o som do martelo, Glauco Pazza? Afinal, não deu para ouvir não, Frank. Vai. Afinal, com que time o tricolor vai jogar amanhã contra o Flamengo? Partida que o torcedor colorado também, vai estar de olho, não é mesmo, Glauco Pazza? Lembrando sempre, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco. Eu vou falar o seguinte, blá, 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 blá. O que eu quero dizer com isso? Que é muito blá, 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 às vezes, que não se confirma lá na frente. Porque nós vamos botar time reserva, porque não aguento mais, não querem deixar. Não é bem assim. A irritação do Renato após o Grenal não se confirmou. O Grêmio vai com o que tem de melhor. E aí tem algumas explicações. Foi de momento, né? É aquela coisa de final de jogo, sangue quente. O Grêmio tem que garantir uma classificação boa para estar pelo menos no G4 e estar, logicamente, na Libertadores do ano que vem, porque não dá para confiar que já é campeão da Copa do Brasil. Quer ganhar mais dinheiro, que quanto mais em cima estiver no Campeonato Brasileiro, mais din-din no bolso. Então não é bem essa questão de, vamos botar time reserva. Tá? Então, esqueça essa história de time reserva, transição, o Grêmio vai com o que tem de melhor. E pensar no Grêmio do futuro é, quem sabe, pensar no Claudinho, jogador que é destaque do Bragantino. O Grêmio já especulou a possibilidade de contratar esse jogador. Aliás, ele já falou até com o Renato no jogo que teve aqui na Arena. O Renato disse, olha, eu gostaria de contar com o destaque do Bragantino, que tem 16 gols, é um dos artilheiros do Brasileirão. Aliás, vem muito bem o Claudinho, que é cria do Corinthians, mas está lá no Bragantino fazendo sucesso. Expectativa para as próximas horas e as negociações envolvendo o tricolor, jogador de 23 anos, tá? Agora, muda a página. Não, é assim, a página é assim. Pro lado vermelho do Rio Grande, o lado que só pensa em tetracampeonato do Campeonato Brasileiro, né? O Edenilson já falou o seguinte, tem possibilidade de título, mas pezinho no chão, muito juízo, nada de pensar já ganhamos. E pelo jeito esse discurso já contaminou o vestiário. Tem moleque falando assim também, olha aí. A gente tem possibilidade de ser campeão, né, do brasileiro, mas acho que é pés no chão. Ainda faltam 6 jogos, são 6 finais agora até o final do campeonato. Acho que a gente continuar nessa determinação, nesse trabalho que a gente vem fazendo, acho que vai dar tudo certo no final. A questão, né? A questão é estar com o pé no chão, não dá para pensar muito no futuro, a gente tem que estar focado. Muda a gíria, muda o sotaque, mas o discurso é só um no Inter, é manter o foco no Brasileirão, tá? Agora vamos falar dela, porque está chegando a hora. Libertadores, é neste sábado, aqui no SBT, bota aí o símbolo e para ciúme do André Har, já passei álcool. Ele se adonou, né? No início já estava aqui no estúdio e de repente o Glauco se adonou e levou a taça. Olha, eu já comprei uma briga em casa, minha mulher tá brava com esse negócio aqui, mas enfim, tem para todo mundo. Agora, Libertadores é Libertadores, né? 5 horas da tarde, sábado, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, aqui na casa da Libertadores. Eu sei que o André Har já tá com um carregamento de biscoito Zezé para ver o jogo. Lógico. Só que assim, enquanto a Libertadores não chega, os times têm que disputar o Brasileiro. E aí, como é que faz? Bota time reserva, o time misto. Ontem, por exemplo, nós tivemos pelo Brasileirão Santos e Palmeiras em campo. Vamos começar com o jogo do Atlético Mineiro com o Santos. E o Galo ganhou 2 gols do venezuelano Savarino. Só que o Santos foi com um time completamente reserva, justamente pensando
na Libertadores. E o Palmeiras, o Palmeiras jogou em casa, empatou em 1-1 com o Vasco. Teve esse golaço do Benítez de falta aí. Mas o Palmeiras também com um time bastante descaracterizado. Por quê? Porque todo mundo quer a América e você também quer e vai poder ver aqui no SBT. Imagina aquele cara que tem 1, 2, 10, 20, 50, 100 camisas do time para torcer neste momento de decisão. Nós fomos atrás e descobrimos um cara que, olha, veste a camisa e é apelido, mas tem ali um probleminha em família para resolver. Confere. Olha quanta camisa. Tenta chutar quantas tem aí. Tá, não precisa adivinhar não. O cara que eu vou te contar a história hoje tem 200 camisas do Palmeiras. E ele, assim como você aí de casa, vai assistir aqui no SBT a grande final da Libertadores desta temporada contra o Santos, sábado, 5 da tarde. Eu sempre quis ter 5 camisas que eu queria ter na minha infância, nos anos 80, e eu não tinha como. São camisas que me remetiam aos meus primeiros anos de torcedor do Palmeiras, né? Tantas camisas assim tem história, muita história e algumas loucuras. Faz uns 2 anos eu fui de carro para Mendoza com 2 amigos meus do consulado. A gente pegou para assistir ao jogo do Godoy Cruz. Rasgou 3 pneus na viagem. A polícia argentina nos pediu propina para não deixar a gente continuar viajando. A gente teve que dormir no carro porque não tinha hotel com vaga. Palmeiras em final de Libertadores também tem história. São 4 já, mas a maioria não foi boa para o Verdão. Perdeu em 61 para o Peñarol, em 68 para o Estudiantes e em 2000 para o Boca Juniors. Mas em 99... Eu tinha 19 anos, eu fui em jogos em São Paulo. Era um tempo que a gente não comprava os ingressos antes pela internet, né? A gente tinha que... Eu me lembro de ter que ficar mais de 10 horas na fila para conseguir ingresso contra o River Plate. Por tudo que significou, por toda aquela sinergia entre time e torcida que o Felipão criou, é inesquecível. Sábado será contra o Santos. Aliás, o Fábio tem uma relação muito única quando o assunto é futebol na família. A família do meu pai inteira é uruguaia, né? Aí quando vieram para o Brasil, todos viraram santistas, menos o meu pai. Hoje acho que 80% é santista e o resto é palmeirense, né? O quê? O cara com 200 camisas do Palmeiras é minoria na família? Tá, mas tem uma coisa tão certa quanto o Fábio estar de olho no SBT sábado às 5 da tarde. É que essas camisas aqui não tem preço. Eu não quero vender nunca. Eu pretendo deixar para futuros filhos meus a coleção. Dizem que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Sábado, o Fábio e os palmeirenses do consulado do time aqui no Rio Grande do Sul estarão de olho no SBT. À distância. Mas o coração, esse vai estar bem aqui. Dia 30. Aqui na Casa da Libertadores. Hoje no nosso cardápio teve porco, amanhã tem peixe, tá? Tá bem. Amanhã todos os detalhes do Santos, tá certo? Muito bem, Glauco, olha só, agora pode larga, tá, dá um beijo nela, tá? Põe um paninho para proteger. Agora falando sério, preste atenção, tem mais um golpe na praça. Ô Glauco, uma pergunta para ti. Quando tu vai fazer um pagamento com boleto, né? Tu confere as informações direitinho, todos os detalhes. Eu tô cestroso. Clonaram o meu cartão de crédito ontem, André. Então, agora eu confiro tudo. Tem que conferir. Porque, olha só, os criminosos estão usando nomes de instituições públicas aqui do estado para passar o golpe. E daqui a pouco a gente vai explicar direitinho como é que vem acontecendo. Porque, como sempre, né, esses golpistas são muito criativos, né? E se a gente não prestar bem atenção, cai no golpe. Então tem que ficar de olho. Em seguida a gente vai explicar como que este golpe está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Agora 12h25. Olha só, para quem está pensando em se qualificar, dá só uma olhada nesta reportagem especial que a gente preparou para vocês. Preste atenção. Os cursos técnicos do Senai mudam a vida das pessoas. A gente está mostrando isso para vocês aqui. Mas o mais legal é que essas pessoas também mudam o Senai. É o caso do Gilvan. Ô Gilvan, como é que é essa história?
Então, em 87 eu fui aluno do Senai, me formei em 90, a partir daí então entrei no mercado de trabalho, já com o curso que eu fiz, que foi eletricista de manutenção. Já em 92 eu tive o convite para participar do processo de seleção dos professores do Senai. E aí então eu retornei a casa e onde eu fui instrutor do Senai durante 8 anos. O Gilvan tem outra boa história. Ótimo aluno em matemática e física, ele participou das Olimpíadas do Conhecimento graças ao Senai. Foi ganhando todas as etapas e viajou para fora do Brasil. Em 90 eu vou para Cuba, lá eu fiquei em primeiro lugar. Em 91 eu fui para Amsterdã, onde uma situação bem atípica. Imagina eu, Caxias do Sul, uma cidade interior do estado, né? E ir diretamente em Amsterdã, Holanda, imagina a experiência que eu tive em relação a isso. Tudo isso quem me proporcionou foi o Senai. Ex-aluno, ex-instrutor e parceiro de negócios hoje em dia, ele sabe bem como tudo isso influencia no profissional. Os cursos técnicos do Senai, eles têm um cunho mais prático e por isso também a inserção no mercado ela se torna mais fácil. Há 20 anos, a vida do Gilvan mudou de novo, mas a empresa própria de automação industrial mantém ele bem perto do Senai, porque ele sabe como saem aqueles que fazem curso técnico. Nosso time aqui são 85 pessoas. Desse time, nós temos 75% dessas pessoas são da área técnica, né? E a maioria, posso te falar, com 90% do pessoal da área técnica é oriundo do Senai. Então, Gilvan, tem Senai na tua história? Mas é claro, tem muito Senai na minha história. Que legal. Eu sempre falo porque é um orgulho. Eu sou aluno do Senai, formado no Senai e não adianta. Onde tem Senai, tem histórias de superação, histórias de sucesso, de gente que acredita e faz mais pelo futuro. Se você também quer seguir este caminho, a hora é agora. É só entrar no site senairs.org.br/curso técnico. Vai lá e confere todas as opções. Muito bem, gente, atenção, vamos para a região metropolitana até Esteio. O colega Guilherme Roquete encontrou o morador desta casa aí que foi atingida por uma árvore, isso ontem, durante o temporal lá em Esteio, não é mesmo, Guilherme? Seu Alessandro, tá aí contigo, seu Alessandro? Exatamente. Tá aqui comigo o Alessandro, André, e já vamos direto conversar com ele, porque como é que foi, Alessandro? Foi por volta das 3 da tarde de ontem, mas como é que aconteceu isso aqui? O coqueiro caiu por cima da casa, foi um susto? Ah, com certeza foi um susto. Eu estava no trabalho, né, Guilherme, e quando vi me mandaram o WhatsApp, minha filha mandou uma foto, disse, olha pai, parece que o coqueiro caiu aqui, caiu mesmo, né? E eu estava no trabalho até atendendo uma solicitação de um cliente, quando eu recebi a informação de que havia caído aqui em casa. E aí correu direto para cá? A gente se comunicou, me comuniquei com as minhas filhas, né? Sobre eu vir para cá, como eu estava atendendo fora. Elas me disseram, não, você pode ficar aí para que a gente vai resolver aqui. Inclusive, até elas acionaram a Guarda Civil, eu orientei elas, chamem a Guarda Civil, porque a gente não tem, ficou em cima da casa, praticamente, não tinha como a gente remover, e isso pesa 1 tonelada, eu acho. Imagina. Né? André, o Alessandro não está te ouvindo, mas eu passo a pergunta para ele. Nossa solidariedade, né, o seu Alessandro aí, mas ainda bem que está tudo bem, né, isso é o mais importante. Agora, vamos pegar ver se o seu Alessandro deixa a gente dar uma olhadinha dentro da casa, uma espiada com todo cuidado, Gui, para a gente mostrar, né, todos os estragos aí. Vamos ver dentro da casa, Alessandro? Claro. Vamos ver dentro da casa aqui, Dudu. Mas ao que a gente já estava olhando antes, André, a situação aqui dentro da casa, ela não afetou tanto, porque tem um forro ali. Uhum. A gente vai mostrar agora, mas foi mais ou menos isso, né, Alessandro? Dentro da casa não pareceu tanto quanto por fora o estrago, né? A gente não temos uma escada ainda para subir ali, até o acesso está bem interrompido. No alçapão ali. Mas a princípio que a gente vê é que o forro não afetou nada, não afetou mesmo. Acabou sendo só o telhado mesmo, mas abaixo do forro não chegou a afetar. Abaixo do forro não. A princípio que a gente visualizou aqui o telhado, parece que afetou uma tesoura também que quebrou. Então a gente agora vai ter que subir ali e dar uma olhada. Agradecemos até a Defesa Civil, trouxe para nós uma como é que chama? Lona. A lona, né? Trouxe a lona, mas quando os bombeiros vieram
fazer a remoção, ela acabou rasgando, né? E aí, Alessandro, como é que vocês estão agora? Vocês estão na casa, numa outra casa, num outro imóvel? Como é que vocês estão nesse momento? Isso, a gente está reformando aqui nos fundos a nossa casa. Essa aqui foi a nossa primeira casa, que é onde a minha avó mora atualmente, né? E a gente tem uma casa de familiares, a casa da minha mãe, que a gente está morando lá temporariamente para poder fazer essa reforma. Reforma que, inclusive, a gente ganhou da família, né? Até porque com essa pandemia as condições se foram e estava bem precária a nossa situação ali. Então a família se juntou para nos apoiar e agora ontem esse susto aí, né? Agora mais essa aí para nós resolvermos, né? Perfeito. André, mais alguma pergunta aí? Não, a gente estava olhando aqui a imagem, a gente vê que é um coqueiro grande e o coqueiro de um modo geral, ele, olha, é uma árvore resistente, ou seja, o vento ele foi bastante forte mesmo, a ponto de virar e cair por cima da casa. Muitos estragos sim, mas ainda bem que ninguém ficou ferido. Agradece seu Alessandro aí, Gui, e é importante a gente lembrar as pessoas que a gente pode ter mais vento ainda, teremos mais temporais aí nos próximos dias, né, Guilherme? Existe essa chance de temporal. Antes de eu chamar a entrevista da Estael, André, eu só quero lembrar que vocês estão vendo ali o coqueiro e o Alessandro ainda não sabe como é que vai fazer para colocar esse tronco imenso aqui dentro do teleentulho que está aqui na frente, né, André? É pesado. Porque o tronco realmente ele é muito pesado. Mas olha só, Glauco, então, Alessandro, muito obrigado pela entrevista. Ô, Glauco e Guilherme, aqui, deixa eu chamar o Glauco junto, porque assim, ó, se alguém estiver nos acompanhando aí de Esteio, a gente tem uma participação, inclusive, Glauco, recebemos mensagem lá de Bagé, da Dona Zula Monteiro, que sempre gosta de acompanhar a gente, ou seja, temos telespectadores por todo o estado. Certamente lá em Esteio tem alguém que tem uma motosserra e que pode ir até a casa, quem sabe aí do seu Alessandro, e dar uma ajudinha para ele, porque cortando ali com a motosserra... Já facilita, né? Já facilita bastante. Então vai até o Corpo de Bombeiros, certamente o Corpo de Bombeiros vai indicar onde é a residência, para todo mundo se ajudar nesse momento. Ele mesmo disse, seu Alessandro, que está com dificuldade aí por causa da pandemia e agora mais esse estrago aí na residência. Então, quem puder ajudar, vai com uma motosserra, procura o Corpo de Bombeiros para que se dirija, né? Possa indicar onde é essa residência. Ou tem algumas madeiras que pode colaborar com o seu Alessandro. Tá dada a dica, né? A gente aí pode, muita gente pode se ajudar, né? Com coisas simples, mas que tem uma motosserra, por exemplo, já é uma mão na roda para o seu Alessandro, né, Gui? Já para dar a localização, bairro Vila Esperança, o nome da rua aqui, Alessandro? É Florinaldo Silveira de Matos. Ou se às vezes dá um probleminha lá no Google, é a antiga Travessa 1. Perfeito, obrigado, Alessandro. Vamos acompanhar o que diz a Estael Cias com a previsão do tempo aí para essa tarde e também para amanhã, para saber como é que fica o tempo. Entre a tarde e a noite desta quarta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica se forma entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Não se trata de ciclone bomba, mas requer atenção porque há risco de tempestades e chuva que pode ser volumosa entre o oeste e a campanha zona sul do estado, com temporais de vento, raios e até mesmo queda de granizo. Inclusive, na região metropolitana e norte do estado, pancadas isoladas e temporais passageiros também poderão ocorrer entre a tarde e a noite. Para amanhã, a previsão é da chuva ficar mais abrangente na metade norte do estado e com maiores acumulados nestas áreas. Ainda tem risco de vendavais nesta quinta-feira no território gaúcho e na medida em que o ciclone vai se afastando, o mar também vai ficar agitado. Muito bem, obrigado, Estael Cias. Portanto, vai sair, vai passar o dia fora, deixa a casa fechada, porque a gente tem risco aí de temporal. Meio-dia, 34 minutos, atenção para o golpe. Se você recebeu ou receber um boleto de cobrança, por exemplo, em nome do IP Saúde ou dos bombeiros, fique atento. Tem que ficar muito atento, porque pode ser um golpe. Preste atenção nos detalhes nesta reportagem do colega Lucas Abate. O alerta surgiu no site do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Os boletos falsos seriam cobranças por projetos de prevenção de incêndio em prédios. O Corpo de Bombeiros acabou recebendo, através de denúncias do Fale Conosco no site da corporação, de usuários relatando o recebimento de e-mails com boletos de pagamentos referente a vencimentos de alvarás e processos de licenciamento. Com os segurados do IP Saúde, o mesmo golpe. Este boleto falso foi enviado para o e-mail de um idoso. Desconfiado, ele não pagou a conta. Durante a pandemia, a gente viu um crescimento ainda maior de tentativas de golpe em diversos setores, mas principalmente nas ações que dizem respeito à saúde,
as respostas de socorro, o que é lamentável. Segundo a Polícia Civil, os golpistas copiam dados básicos do boleto, ou seja, nome e CNPJ do beneficiário, neste caso, bombeiros e IP. E aí, alteram o código de barras, gerando um novo valor e uma nova conta de destino. Mas é preciso se atentar a outros detalhes antes de realizar o pagamento. Às vezes a pessoa tem alguma dívida em aberto, alguma coisa assim, que acaba recebendo um e-mail, né, para recomposição dessa dívida. Se o e-mail que tá encaminhando esse boleto é o e-mail da própria empresa. O Corpo de Bombeiros não envia cobranças por e-mail e só gera boletos pelo sistema. Já o IP Saúde orienta a buscar atendimento pelo site. Bom, tá aí mais um golpe. Cadê o Glauco Pazza? Coloca o Glauco aqui com a gente. Mais um golpe na praça. E a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, pode ser que tenha, assim, documentos, né, boletos verdadeiros. Né? A gente também não quer prejudicar essas instituições, né? Agora, é importante ficar muito atento, porque a origem do golpe, ela já é suspeita, muitas vezes por e-mail, não é mesmo, Lucas? Reforça bem isso para quem está nos acompanhando entender. André, dicas básicas então para evitar esse golpe. Recebeu por e-mail, olha o destinatário. Daqui a pouco é uma conta do IP e o e-mail é, por exemplo, ip@gmail.com. O IP não tem um e-mail Gmail, o IP tem um e-mail próprio. Outra coisa, vai de repente receber o e-mail e acha que realmente tem que pagar a conta, vai no site do IP, liga para o IP, faz o contato direto na fonte e pede de repente o reenvio desse e-mail. Agora, André, chegou já no ponto de pagar, colocou ali, leu com o celular, com o aplicativo ou no caixa eletrônico. Mais um golpe na praça. Colocou o código de barras do boleto. Presta atenção no momento de finalizar, que vai aparecer nome do beneficiário. Se o nome do beneficiário que aparecer na tela do caixa eletrônico, na tela do celular, for diferente do que aparece lá no boleto que está impresso, que veio pelo e-mail, aí pode ter certeza muito importante que é caso de golpe. Olha, em seguida, Lucas e Glauco, André, em seguida mais um golpe que a gente vai falar. Chegou agora pra gente. Fique atento. Daqui a pouco a gente vai mostrar um golpe aqui na região metropolitana. Mas o que o Lucas falou é muito importante. Faz o procedimento de pagamento e antes de dar o ok, né, confere os dados ali também, né, Lucas? Confere os dados e até certifica, André. Esse caso do IP que a gente mostrou, o idoso sempre pagava o boleto e o que chamou a atenção dele na época? Que o boleto do IP sempre vinha pelo Banrisul e dessa vez veio por outro banco, foi isso também que aumentou a desconfiança dele. E aí, André, uma dica que eu faço também quando eu vou pagar minhas contas. Eu não tenho mais conta por correio, não recebo por e-mail. Se eu tenho que pagar conta de telefone, vou no site da minha operadora, gero o boleto de lá. Se tem que pagar conta de luz, gero direto no site da CE. Essa também é uma boa alternativa para evitar esses golpistas. Que coisa, né, André? Olha que ponto nós chegamos. Não, olha, se a gente vai botar aí, fazer uma lista, né, a gente tem que... Olha só a ideia, né? Vai sair de casa, já começa se cuidando com assalto, né? Já começa por aí. Tem que se cuidar com assalto, onde para, onde não para. Aí depois pega o carro, tem que cuidar com assalto, tem que cuidar com o trânsito, porque o pessoal está dirigindo com a cabeça não sei aonde. Aí vai para o banco para fazer um pagamento de conta. Aí tem que cuidar o boleto para ver se consegue, né? Senão não tá caindo numa fria, quer dizer. É o tempo inteiro, gente. Não, é muito difícil. Agora, isso que o Lucas faz, tudo bem, é correto, bota em débito e conta, mas tem gente, principalmente aqueles que têm mais idade, é verdade, que gostam de pagar o boleto. Atenção. E até isso tá complicado. Pagar a conta tá complicado, mas não pela falta de dinheiro, é pela malandragem. E atenção, olha só, para quem está chegando agora com a gente, nós estamos falando de mais um golpe que qualquer um de nós pode cair, até porque vem por rede social, vem por e-mail. É o golpe em que os criminosos usam o nome de instituições sérias, instituições públicas, né? Veja, usar o nome do Corpo de Bombeiros, usar o nome do IP. Quantas pessoas aí que são beneficiárias do IP e querem e precisam pagar em dia, né, para manter ali com o seu benefício, né, ou com o serviço prestado pelo IP, né, seja IP Saúde, enfim. Nós precisamos a todo momento estar atentos, porque os criminosos, como que eles têm agido? Explica pra gente direitinho, para quem está chegando agora, né, não correr o risco de cair nesse golpe. Como que esses boletos chegam para pagar? Conta pra gente, Lucas. Vamos lá, André.
Vamos supor que o criminoso descobre que tu... Opa, tivemos um corte. Tivemos um corte. Olha, aí. Será que eles estão também trabalhando contra a televisão, hein? Vai saber. Não, porque eles sabem de tecnologia, André. Eles mexem com código bloqueador. de barra. Um bloqueador de microfone. Bloqueador de microfone para não denunciar, é só o que faltava, né? E olha só, daqui a pouco nós temos um outro golpe que a gente vai falar de uma servidora aqui na região metropolitana. Fica aí que a gente já conta. Esse golpe que nós estamos mostrando e falando é criminosos que usam nomes de instituições públicas sérias aqui do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o nosso querido Corpo de Bombeiros, o Instituto de Previdência do Estado. E aí, o que acontece? São diversos tipos, né? Por exemplo, os bombeiros, como se estivesse mandando um pedido de ajuda, de colaboração ou de alguma prestação de serviço. Do né? PPCI, por exemplo. Exatamente. No caso do IP, porque assim tem outro detalhe, os criminosos têm o nome das pessoas que são beneficiárias do IP, então já sabem muito bem para quem estão mandando. Só que eles usam servidores que não são os normais, não é aquele rs.gov, né, que é a característica, o oficial do Rio Grande do Sul, né? Eles usam outros tipos de e-mail, como o próprio Gmail, falou o Lucas, que aí eles tentam disfarçar, mas é golpe. Vem cá, tentaram bloquear o teu microfone, Lucas Abate? Mas golpe? Aqui não vai ter golpe, André. No microfone não vai ter golpe. Então o golpe foi em nós, é isso, Glauco? Fomos lesados. Poxa vida, diga lá, Lucas. Não, André, só para concluir então como é que funciona, né? O golpista descobre que, por exemplo, tu e o Glauco são beneficiários do IP e pagam uma mensalidade de R$300 por mês. Em um determinado dia, eles vão pegar o e-mail teu, do Glauco, e enviar lá um boleto com esse valor de R$300 e vão manter tudo certinho. O beneficiário IP, o CNPJ do IP, o valor de cobrança, mas vão mudar aquela última linha que é o código de barras. E é o código de barras que diz qual é o valor e também qual é a conta de destino. E certamente muita gente nem verifica, chega lá, coloca no caixa eletrônico, lê o código de barras e já confirma o pagamento. Então é nesse momento que as pessoas têm que cuidar. No momento em que colocou o código de barras, verifica se o que apareceu na tela do caixa eletrônico ou na tela do celular é a mesma informação que está escrita lá no boleto. Bom, então fica aí a dica. Dona Marli Estivalei, que está nos acompanhando nesse momento, ela é de Uruguaiana. Muito obrigado pela audiência e pela companhia que a senhora faz para a gente. Então preste atenção, Dona Marli. Para quem está nos acompanhando, faz pagamento de boletos na hora de pagar. Muito cuidado, muita atenção. Mais um golpe na praça, como disse aí o Lucas. Muito cuidado no momento, depois que se coloca o código. Se você não digitar, fizer a leitura pelaquela linha vermelha, mesmo assim, confira, porque ali pode ter as informações que elas são importantes e necessárias para dar conta que aquilo é um golpe. E na dúvida, vá buscar ajuda. Pede algum familiar, pede algum conhecido, mas tem que ter cuidado, né? Não pede para qualquer um, porque daqui a pouco cai num outro golpe. Então tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho mesmo, não é verdade, Glauco? Faça que nem o Lucas ou o Glauco. O Lucas paga todas as contas, o Glauco não paga nenhuma. Aí não vai ter problema. Tá aí, é uma alternativa, né? Mas é a consequência Deixa depois correr também, atrás. né? Então, assim, brincadeira. Essa questão... Não, isso nós temos certeza que é brincadeira, Glauco, passa. Mas é esse cuidado que o Lucas e que a gente vem chamando a atenção, porque não adianta, em meio à tecnologia, muitas pessoas, e nem só pessoas de mais idade, muita gente jovem não tem muito domínio. Né? O pessoal quer ali pagar a conta, se livrar daquilo, porque tem compromisso, tem tanta coisa para fazer e não presta atenção. Então é esse cuidado que a gente pede que as pessoas tenham, né? Porque, Lucas, as pessoas não se dão conta. Eu acho que é importante a gente frisar mais uma vez, para quem está chegando agora com a gente, faltando 15 para 1 da tarde, mais um golpe na praça. O golpe agora é usando o nome de instituições públicas. Eu não sei se é só do Corpo de Bombeiros e do IP que usaram, se tem alguma outra instituição, mas daqui a pouco já vão usar outra para disfarçar, né, Lucas? Eu fiquei curioso, por que Corpo de Bombeiros e por que o IP? Tem alguma informação sobre isso, Lucas? André e Glauco, bombeiros, IP, empresas privadas, empresas de telefonia, conta de energia elétrica. Os casos que a gente tem agora mais evidentes e que se tem o alerta é do IP e do Corpo de Bombeiros. No caso do Corpo de Bombeiros, o que acontece? Algumas edificações, a pessoa tem que pagar uma taxa de mais ou menos R$200 para homologar o plano de prevenção contra incêndio.
Então os criminosos descobrem que essa pessoa Aí fez que tá, esse plano e envia por e-mail dela. Já começa ali na origem. Dados até que se tem. Começa já na origem. Outro exemplo. Né, Lucas? Começa ali na origem porque os criminosos, eles têm informações de quem é beneficiário do IP, né? Tem esses contatos, sabem quem fez solicitação para pagamento de plano contra incêndio. Quer dizer, eles têm acesso a esse banco de dados então, Lucas? André, os criminosos têm acesso a muitas informações que, infelizmente, muitos vazamentos de dados, de CPF, que acontecem em todas as esferas possíveis. Vou até dar um outro exemplo desse golpe e de um modelo um pouco mais sofisticado. Até o Glauco brincou, André, que não paga as contas. Isso acontece também com quem não paga as contas. Digamos que o Glauco ficou ali 3 meses sem pagar a conta de telefone, está devendo lá cerca de R$500. O golpista liga para o Glauco, se diz que é daquela operadora e oferece assim: ó, Glauco, tu paga R$100, eu emiti um boleto de R$100 e tu quita essa dívida com a gente. E o Glauco vai receber no e-mail dele esse pagamento e também pode pagar. Então a gente reforça sempre: a alteração no boleto acontece apenas naquela linha final, o código de barras e os números que vão em cima. Tudo que está acima eles copiam de um boleto original. Então não adianta conferir ali, tem que conferir na tela, na hora que colocou no caixa eletrônico ou na hora que colocou no aplicativo de banco. Ô André, diga lá, olha só, você vai falar do outro golpe? Não, ainda não. Só para complementar que tem a comercialização de dados, ela é feita também. A partir do momento que você faz um cadastro ali em determinada loja, tem ou na vazamentos, internet, né? Às vezes você bota ali no aceito e não lê, que está ali a possibilidade de comercialização de dados. Também, às vezes, nem é só vazamento. Às vezes eles compram, eles têm acesso ao banco de dados. E eu digo vazamento porque tem uma instituição de plano beneficiário, mas ela não é nem do Brasil, que ela está mandando e-mail quando eu vi esse e-mail, eu disse: será que esse e-mail é verdadeiro ou é falso? E aí investiguei e descobri que sim, é uma instituição séria e que ela teve vazamento de dados do ano tal até o ano X, ou seja, são pelo menos 200 mil nomes com dados detalhados que tinham vazado. Agora, esta compra, ela também não é irregular, né? Pode-se comprar, é previsto, inclusive... Não tem muita informação, mas vamos lá. O que é que não tem informação? Agora eu fiquei curioso, Lucas Abate. Alô, Lucas Abate. Então, esses dados, né, Lucas, eles podem ser comprados. E aí a pessoa compra, o criminoso vai lá e compra, e aí libera. Esse sistema de compra, né, Lucas e Glauco, que também deveria ter um critério. Porque que critério é esse? Qualquer um chega e pode comprar banco de dados? Regulamentação, né, que se cobra tanto. Né? Afinal de contas, para fazer um cadastro, eu tenho que dar meus dados, né? E aí? Diga, Lucas. Não, só para complementar que entrou em vigor no ano passado uma lei geral de proteção de dados que proíbe até mesmo e regulamenta bastante a comercialização. Mas, infelizmente, muitos dados já foram vendidos e muitos continuam sendo vendidos indevidamente. Lucas, tem um golpe na praça que está rolando, chegou para a gente há pouquinho e eu não tenho muita informação desse golpe, certamente tu não tem também, mas o Glauco Paza está sabendo tudo. Preste atenção, você que está em casa nos acompanhando, de uma servidora de uma prefeitura aqui na região metropolitana. Qual foi o golpe que ela tentou aplicar, Glauco? Eu vou te contar, mas olha, tem que respirar fundo, porque a cara de pau é grande. Ela era assessora da Secretaria de Assistência Social de Cachoeirinha, tá, André? E uns áudios vazaram no final do dia de ontem e ela foi exonerada, ou seja, demitida hoje de manhã. Eu vou te contar o que é. Num deles, a gente vai ouvir, inclusive em seguida, ela conta que conseguiu alguns dias de folga, de descanso, mentindo que estava com sintomas de Covid-19. Nesse momento, imagina só, ela se cadastrou num aplicativo que a Prefeitura de Cachoeirinha tem para monitorar os servidores com suspeita de coronavírus, justamente para afastá-los, né? E não ter a possibilidade de contaminação. Ela mentiu 3 sintomas e foi afastada por 10 dias. Só que no segundo áudio, ela ironizou dizendo que está com tantos sintomas que fez o teste, almoçou no centro e veio para Porto Alegre, sabe para quê? Para passear na orla do gasômetro. Será que a gente tem os áudios? A gente pode ouvir agora, hein? Mas que par. Então vamos lá.
Tô com tanto sintoma que eu almocei no centro. Eu fiz o teste de Covid, eu almocei no centro e eu tô indo agora para Porto Alegre. Dar uma passeada lá na usina do gasômetro. Relaxar. E aí, é mole ou não? Não, olha, e tem mais, né? Tem mais, vamos ver. Tu entra no aplicativo, velho, como tu trabalha na prefeitura, eles já te dão. É só tu entrar no aplicativo e dizer que tem 3 coisas, na hora o doutor já te dá testado. 14 dias, 10, eu disse que fazia 4 dias, mas não fala pra ninguém, tá? Fazia 4 dias que eu tava com coriza, com tosse, falta de ar e o que mais? Dor de cabeça e diarreia. Será que eu ouvi bem? É problema de áudio? Não. Será que eu ouvi bem ou isso aí é cara de pau mesmo? A gente já vai ouvir em seguida de novo para tentar assimilar, né? Esse desrespeito, no mínimo, para não dizer tantas outras coisas. Para quem está chegando com a gente, não compreendeu, estava ali preparando o almoço, está chegando agora, presta atenção. Um golpe que uma servidora de uma prefeitura tentou aplicar para dizer que estava com sintomas da Covid, brincando num país em que já tivemos quase 220 mil mortes, num estado onde passou de 10 mil o número de mortos, uma pessoa brincar desse jeito para se beneficiar, o mínimo que tem que ter exoneração, mas o mínimo, deboche na cara de todos nós. Ainda bem que este áudio vazou e que a gente pode ter conhecimento e as consequências, a responsabilidade, ela vai ter que assumir a partir de agora. Brincando, debochando, André, ironizando com uma pandemia. Glauco, Lucas. André, até estava lendo o repórter de Cachoeirinha, né, um jornal local de Cachoeirinha, e ela entrou em contato e deu um posicionamento, disse que enviou esse áudio para a irmã dela, que é cardíaca, para tentar tranquilizar a irmã, dizendo que não tinha nenhum tipo de problema, apenas para tranquilizar a família, mas que o áudio acabou vazando e circulando pelas redes sociais. Só que com relação a esse segundo áudio, André, aí eu fiquei com dúvida porque ela ensina também como fazer, né? Como enganar o sistema para conseguir um atestado. Vamos ver aqui. Aí, véia. Miguel, manual do Miguel. Eu acho que eu não ouvi direito. Vamos ouvir de novo. Roda aí. Tô com tanto sintoma que eu almocei no centro. Eu fiz o teste de Covid, eu almocei no centro e eu tô indo agora para Porto Alegre. Dar uma passeada lá na usina do gasômetro. Relaxar. E olha só, eu tô com tanto... Tu entra no aplicativo, velho. Como tu trabalha na prefeitura, eles já te dão. É só tu entrar no aplicativo e dizer que tem 3 coisas, na hora o doutor já te dá testado. 14 dias, 10, eu disse que fazia 4 dias, mas não fala pra ninguém, tá? Fazia 4 dias que eu tava com coriza, com tosse, falta de ar e o que mais? Dor de cabeça e diarreia. O que mais? Põe ali só a primeira tela com a primeira parte. Vamos olhar. Com atenção, a primeira parte. O que disse essa servidora? Olha aí o que ela disse. Atenção. Cadê? Vamos mostrar. Em plena pandemia, para se... Olha só, eu tô com tanto sintoma que eu almocei no centro. Eu fiz o teste Covid, eu almocei no centro. Eu tô indo agora para Porto Alegre, dar uma passada lá na usina do gasômetro, relaxar. E aí, na tela seguinte, o que ela disse para a irmã dela? Olha, que ela vai dizer, preste atenção. Aí ela veio depois com essa desculpa. Olha, tu entra, ensinando, tu entra no aplicativo, velho, né? Como tu trabalha na prefeitura, eles já te dão, né? Então, quer dizer, aquele golpezinho ali. É só tu entrar no aplicativo e dizer que tem 3 coisas que na hora o doutor já te dá o atestado. 14 dias. 10 daí eu disse que fazia 4. Mas não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém, tá? Fazia 4 dias que eu tava com coriza, tosse, falta de ar. O que mais? Não lembrava? Dor de cabeça e diarreia também. Botou todos os sintomas ali. Quer dizer... que barbaridade. Eu dou atestado para ela. Atestado de cara de pau, de falta de vergonha na cara. Ainda mais nesse momento. Dá uma lista de coisas. Dá uma lista de coisas. E aí, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com uma pessoa que tenta passar este golpe? Porque assim é tão séria essa questão da pandemia, tá? Tu vê só que exista este aplicativo, que seja da prefeitura, quer dizer, a prefeitura, o órgão público, está respeitando o seu servidor e os cidadãos. Se a pessoa diz, como acontece com a gente aqui no SBT, se tem um sintoma, imediatamente a pessoa já se afasta, já comunica, né? E não só com o SBT, mas com tantas outras empresas sérias, mas sempre acreditando na idoneidade, na boa fé, na veracidade, né, da pessoa que de fato ela está com esse problema. E aí sempre tem aquela coisa do servidor público que dá para dar um jeitinho de brasileiro em meio a uma pandemia, um debochezinho daqui e por aí vai.
Quer dizer, é um desrespeito com todos. Com todos. A própria pandemia, né? A gente sempre diz, ela é algo que ela é coletivo. A gente tem que ter o cuidado consigo próprio, mas não é só consigo próprio, é com todos. E mais uma uma atitude vez. como essa, Glauco, é a mesma. Ela está prejudicando, não só ela, está prejudicando a imagem, ela está prejudicando, né, o seu nome, porque ela certamente vai ser afastada e por aí vai. Quer dizer, total irresponsabilidade daquele jeitinho do brasileiro. Daqui a pouco ela vai estar num protesto, ou aqui ou acolá, contra A ou B, reclamando do político A, do político B. E, na verdade, ela faz parte da estrutura toda. Infelizmente, a gente vê. E enquanto umas pessoas, né, têm sangue frio, né, para fazer esse tipo de coisa, tentar passar esse golpe para ficar uns dias em casa, por outro lado, em meio à pandemia, a gente vê muitos exemplos de pessoas, inclusive de uma senhora que nós vamos mostrar agora com mais de 100 anos e que ela está ali, ó, a imagem do dia, esta senhora, 102 anos, lá no Lar Santa Elizabeth, em São Leopoldo, e aí com a carteirinha dela, recebendo a vacinação. Veja só que demonstração, né, de força, de energia, de fé. Sabemos que os idosos em lares estão muito afastados das suas famílias e a partir desse momento uma esperança, né? Essa é a dona Ana Iris, 102 anos, sendo vacinada ontem à tarde, portanto, lá em São Leopoldo. Que exemplo e que bom que ela começa a ficar agora com proteção, né? Depois dessa vacina e que assim outros idosos possam também receber essa dose de esperança que é a vacina contra o coronavírus, Glauco. Ó, parabéns para ela. Vale e um palmas, pedido, né? Vale palmas e um beijo muito grande. Parabéns pra pela ela. vontade de viver, pela esperança e, ao mesmo tempo, desculpa, dona Ana. Ela é a dona Ana Iris Aich. Desculpa porque existem pessoas não muito longe da senhora, como essa que a gente viu há pouco, fazendo barbaridades, jogando contra a própria sociedade. Mas para a senhora, parabéns. Beijão. É ou não é? É isso aí, a gente tem mostrado. Dá só o nome dela completo ali para mim, é dona Anne, né? Ana Iris Aich. É dona Ana Iris Aich. Aich, 102 anos, moradora do Lar Santa Elizabeth, lá em São Leopoldo. Um lar que cuida há muitos anos, né, das pessoas idosas. E a gente percebe, o olhar dela, Glauco. É alegria, emoção, né? Olha, tá aqui, que olhar dessa senhora, dona Ana, 102 anos. Olha ali, olha aí, ó. Que olhar, né? É um olhar de gratidão, isso mesmo, né? É um chamar olhar... a atenção, é um olhar expressivo. Ele fala muita coisa. E que exatamente, a gente conversa, né? Conversa com esse olhar nos transmite muitas coisas, principalmente o olhar da esperança, ela recebendo a dose, um olhar de gratidão para aquela enfermeira aplicando ali a dose da Covid. E a dona Ana, com 102 anos, fez questão de receber e disse que estava muito feliz, porque os idosos nos asilos, eles estão afastados dos familiares, né? Há uma série de regras e protocolos que devem ser observadas. Então, dona Ana, um beijo muito grande para a senhora e todos os moradores do Lar Santa Elizabeth em São Leopoldo, que eu sei que tratam muito bem dos idosos. E é muito bom a gente ver essa imagem depois desse exemplo terrível dessa pessoa que fez o que fez, dessa servidora pública, que para ficar alguns dias em casa, né, gravou um áudio que depois tentou consertar, disse que era para acalmar a irmã e por aí vai. Enfim, vale mais esse exemplo aí. Dona Ana, 102 anos. Muito bem, gente, 12h e 59 minutos agora, 27 graus é a temperatura. A gente vai mudar o assunto porque hoje completam 8 anos da tragédia da Boate Kiss, né? 242 vidas que foram perdidas. Pais, irmãos e amigos dos jovens mortos dentro daquela boate buscam por justiça. Nessa madrugada, uma sirene quebrou o silêncio da madrugada e soou exatamente às 2h30 da manhã, momento em que aconteceu, que começou esse incêndio e essa tragédia. É sempre um dia difícil para a família da dona Elaine. E eu tenho que dar a volta por cima e fazer de tudo para estar bem. Há 8 anos, ela perdeu 2 filhos, Davis e Gustavo, no incêndio da Boate Kiss.
Meus 2 filhos, jovens, com a vida inteira pela frente, com tantos sonhos, em tantas coisas para realizar, foram ali para se divertir e não voltaram mais. Quando chega próximo, eu fico muito triste, porque sufoca, eu sinto muita falta dos 2. Em Santa Maria, 8 anos depois, segue erguida numa praça da cidade a barraca com a foto de cada um dos 242 mortos. No prédio onde funcionava a boate, a fachada foi pintada de preto. E o apelo é por justiça. Por causa da pandemia, a tradicional vigília da madrugada foi substituída por encontros virtuais entre familiares das vítimas e os sobreviventes. O Flávio perdeu uma filha. A minha filha estava de aniversário agora, no dia 24, né? E ela estava comemorando os 22 anos dela com mais 4 amigas no dia da tragédia e as 4 acabaram pagando com a vida, né? Além de conviver com a dor da ausência, os familiares querem estar presentes no julgamento dos réus. Os sócios da boate, Elisandro Calegar Spor e Mauro Londeiro Hoffman, e os músicos da banda Gurizada Fandangueira. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, a banda se apresentava no palco da Kiss quando um dos integrantes acendeu um artefato pirotécnico que atingiu parte do teto de espuma. As chamas se espalharam rapidamente. Dezenas dos jovens morreram asfixiados. Os 4 réus vão a júri popular aqui em Porto Alegre, mas a data ainda não foi definida, porque primeiro é preciso decidir qual o juiz que vai comandar o julgamento. Será também decisão do magistrado se o júri vai ser aberto ou fechado para o público, por causa da pandemia. A juíza da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirma que o julgamento será um dos mais complexos da história gaúcha. É um julgamento bem complexo de ser realizado por todos os motivos que a gente já conhece, né? A questão do número de pessoas interessadas, número de réus, de defensores, de promotores, é uma estrutura bem grande e nós vamos trabalhar para que ele saia o mais rápido que for possível, né? Porque a gente entende que realmente a comunidade espera por um desfecho desse processo. Esse longo tempo pela espera e essa impunidade aí já se transformou-se numa grande injustiça. E é uma crueldade muito grande, né? O Adalto também está ansioso pelo desfecho. Ele estava na boate para comemorar o aniversário de um colega da faculdade. Sobreviveu à tragédia, mas perdeu inúmeros amigos. Não é possível tantas pessoas perderem a vida sem ninguém ter alguma justificativa. Vamos de imediato, o Lucas Abate tem o lado da defesa, né, Lucas? Isso, André. O advogado Jean Severo, que defende o Luciano Bonilha, diz que a demora do julgamento do cliente foi por culpa do Ministério Público, que suspendeu o julgamento em março do ano passado. A defesa do Marcelo de Jesus espera que a data do júri seja marcada assim que tiver uma definição do juiz da primeira vara aqui em Porto Alegre para conduzir essa sessão do júri. A defesa do Mauro Hoffman disse que espera o julgamento de recursos no STF exclusivamente em relação ao Mauro, o que não impede a realização desse júri em relação aos outros réus. O advogado de Elisandro Spor, sócio da boate, ainda não retornou o contato da nossa produção, André. Bom, nesse encerramento do SBT Rio Grande, a gente não podia deixar de falar desse caso. Não estamos aqui procurando os culpados, isso quem vai definir vai ser um júri. Hoje eu ouvi uma das vítimas dizendo que acha que são poucas as pessoas que estão no banco de réus. Enfim, é um processo que a gente vem acompanhando há 8 anos, mas o quanto antes termine, isso vai ser importante para as famílias, as 242 famílias que precisam desta fase também para encerrar o luto que elas estão vivendo. Então a gente vai encaminhando o encerramento de hoje do SBT Rio Grande, né? Uma singela palavra de carinho a essas 242 famílias. O Glauco é da região de Santa Maria, acompanhou isso com muita proximidade, né, Glauco? Todos nós sabemos, lembramos o que fazíamos no momento em que aconteceu essa tragédia, porque ela marcou e marca ainda a todos nós. Então, as 242 famílias, o nosso
abraço carinhoso. E que esse momento difícil que todos devem estar passando nesses 8 anos, relembrando, pessoas que perderam 1, 2 filhos, amigos, né, recebam nosso carinho nesse momento difícil. Durante a madrugada, no momento da tragédia, este som foi escutado lá em Santa Maria. Vejam só.